A luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós, nos libertando, nos tornando cada vez mais iluminados, conscientes e abertos ao amor, à verdade, à justiça, à grandeza universal. ABC da trilogia analítica. Agora vamos à continuidade no capítulo A Espiritualidade e a Ciência Trilógica. Desde que o ser humano existe, também existe com ele a consciência da existência de um ser superior, criador do universo, de tudo que nele existe. Deus para todos seria a expressão máxima da beleza, da verdade e bondade. É interessante também observar que, ao lado dessa noção de Deus, o ser humano sempre mencionou a existência de seres espirituais responsáveis pela criação da dor, do sofrimento, aos quais chamam por vários nomes: demônios, espíritos malignos, diabo, Lúcifer. A intenção desses seres seria de destruir a felicidade do ser humano. Todas as tradições e escritos religiosos, ou mesmo a literatura, colecionados através dos séculos, mencionam essa luta entre os espíritos invejosos e a criação de Deus, que originalmente seria o reino da felicidade. A experiência clínica mostra que toda doença mental é acompanhada de um componente patológico de conotação espiritual muito forte. Ou seja, é muito comum os neuróticos, mais ainda os psicóticos, manifestarem queixas de que veem e ouvem demônios, que sofrem perseguição de espíritos malévolos, que escutam vozes, etc. Muitos doentes são excessivamente fanáticos por questões religiosas, ainda os que paradoxalmente manifestam uma oposição total à crença de qualquer espiritualidade. São os ateus fanáticos. Fato é que a pessoa mais equilibrada é aquela que geralmente tem uma boa aceitação da religiosidade, uma preocupação ética em viver dentro das leis universais da beleza, da verdade e bondade, e uma atitude de respeito e reverência diante do Criador. As pessoas, assim, admitem-se como seres criados por um ser mais perfeito e mais poderoso que elas próprias, ou por um princípio geral da ordem do universo, e não se opõem ou resistem a essa ideia. Aqueles que apresentam um desvio no comportamento religioso, tanto no sentido de se fanatizarem, como no sentido de negarem a espiritualidade, são os mais doentes, quer organicamente, quer psicologicamente. Essas conclusões foram todas colhidas através da experimentação científica. Durante 35 anos, Kepp e seus assistentes pesquisaram a relação entre os problemas de espiritualidade e psicopatologia. Durante 35 anos, Kepp e seus assistentes pesquisaram a relação entre problemas de espiritualidade e psicopatologia em centenas de pacientes nos hospitais e clínicas de psicoterapia da CITA dos vários países em que trabalham: Europa, Brasil e Estados Unidos. A ciência não pode se restringir aos fatos observáveis somente pelos 5 sentidos,
Muitos deles são óbvios, evidentes para todos, embora não possamos enquadrá-los na categoria de elementos materiais. As ondas que levam as imagens do rádio e TV não são visíveis a olho nu, no entanto, existem. Assim, não podemos permanecer cegos à realidade da dimensão espiritual. É preciso que se estudem criteriosamente as perfeições e enganos a esse respeito e eliminar o perigo dos desvios para esclarecer o que é a verdadeira e saudável espiritualidade. Assim, não podemos permanecer cegos à realidade da dimensão espiritual. É preciso que se estudem criteriosamente as superstições e enganos a esse respeito, e eliminar o perigo dos desvios para esclarecer o que é a verdadeira e saudável espiritualidade, que deve ser também científica, experimental. É a esse estudo que a trilogia analítica também se dedica. Como é a relação entre Deus e os homens? Como essa relação ou os desvios nessa relação podem afetá-los? Como a espiritualidade deturpada está relacionada às doenças mentais, sociais e orgânicas, sendo que Kepler constatou existir uma estreita correlação entre os fenômenos científicos e os espirituais. Ele passou a considerar a teologia como um dos tripés da ciência completa, trilógica, juntamente com a filosofia e a ciência. Muitas das respostas a essas questões já estão descritas em alguns livros da trilogia analítica, tais como a glorificação, contemplação e ação e análise dos simpósios de demonologia. Então, é importante que estudemos, ler bem os livros do Dr. Norberto, outros livros, para nós nos desenvolvermos e perceber quais são os fenômenos espirituais autênticos e como que os espíritos bons, iluminados, se aproximam de nós. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar os ombros, verticalizar a coluna, suavizar as pernas, os braços e mãos. Fechar os olhos, vamos dar continuidade ao livro ABC da trilogia analítica, escrito pela doutora Cláudia Pacheco. Já falamos da inversão, da inveja. Agora vamos falar da liberdade. É uma continuação do capítulo anterior, das palavras anteriores. De outro lado, o indivíduo tem muito medo de amar, e é no amor que ele é totalmente livre e se realiza em globalidade. A própria pessoa escraviza seus sentimentos, tornando-se tensa e infeliz. A cliente SL sonhou que estava sendo acariciada por um amigo e sentia muito prazer com aquilo. Sonhou em seguida que via vários homens nus jogando voleibol. A análise associou tanto o amigo como os homens à liberdade, à paz, e ao mesmo tempo à demonice. Notem os homens, os senhores, que SL vê na liberdade e na paz um erro, algo até do demônio. Criada por mãe muito religiosa, ela própria acabou por desenvolver uma mentalidade fanática e censuradora. Os homens nus jogando voleibol representam a liberdade que ela sente quando se despe de sua máscara, e não com a nudez em si. Provavelmente, devido à educação religiosa que teve, associou o afeto ao sexo, e como o sexo é severamente censurado,
pelos religiosos como o pior pecado da humanidade, ela passou também a associar afeto a um erro, aprisionando em consequência os seus sentimentos de amor e carinho. Ela não tinha problemas com o sexo, por ser algo externo e mecânico, o que praticava livremente, mas o afeto, que é profundo e verdadeiro, reprimia como algo negativo e perigoso. Sentimentos mais bonitos o ser humano costuma esconder, ao passo que deixa livres a raiva, a inveja, os ciúmes, a avareza, a ambição, etc. Nós não somos livres para odiar, invejar, ter ciúmes, tapear o próximo ao agredi-lo, sob pena de estarmos prejudicando a nossa própria essência e estragando a nossa existência, que é uma só e muito curta, por sinal. As doenças psíquicas e físicas, os males sociais e econômicos, são resultados dessa inversão, a de darmos liberdade ao mal e de aprisionarmos o bem a nós mesmos. A sociedade humana, como está organizada, escraviza todos. É claramente contra a liberdade de sentimentos, pensamentos e ações. Os indivíduos que tiveram o poder de organizar as leis sociais fizeram-nas contra os seres humanos e a favor dos interesses dos grupos que detêm os poderes. Existe uma complexa organização de controle composta da família, escola, igreja e sociedade para cercear a liberdade dos indivíduos. Se o controle fosse exercido no sentido de impedir realmente a manifestação do mal, então seria até benéfico. Mas, pelo contrário, sob uma máscara de bondade, as leis e normas sociais foram estabelecidas, na sua grande maioria, para escravizar os indivíduos, deixar livre o direito de exploração, de manipulação, de corrupção aos grupos que controlam a nação. Infelizmente, podemos dizer que até hoje Deus criou o ser humano para a liberdade, para a vivenciação do bem, da beleza, da verdade, da sua criação, igualmente para todos, mas desde o nascimento, ser humano algum é livre. Já nascemos com os caminhos cerceados e trancados por mentes sociopatas e socióticas. Sociótico é um termo criado por Kepp para designar o psicótico social. Assim sendo, esse capítulo muito interessante, muito bom, para que nós saibamos que a liberdade é o afeto, é o bem, a beleza e a verdade, que devemos seguir isso. Isso vai nos libertar. Que assim seja. Relaxar nosso corpo, deixar a coluna ereta. Vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia Pacheco. Concentre-se. Vamos ler agora a liberdade. Parece impossível que aquilo que o homem mais deseja, que é a liberdade, é o que ele menos tem. As razões da nossa escravidão são externas e internas. As externas são, obviamente, as estruturas sociais, econômicas e políticas, que, controladas por indivíduos mais ávidos pelo poder, criaram um sistema de vida inumanamente restrito. E também existem as causas internas ou as psicológicas, que, devido à inversão psíquica e influenciados pela estrutura social aprisionante, os seres humanos veem na liberdade um perigo e muitas vezes um erro até. De fato, nós só somos livres para realizar o bem, o belo e o verdadeiro, ou seja, tudo que é real, no verdadeiro sentido da palavra. Não somos livres para praticar o mal, para omitirmos, negarmos
ou deturparmos o bem. Por exemplo, ninguém é livre para roubar, matar, agredir, consumir drogas, viver na preguiça, explorar o próximo, sentir raiva, ter más intenções e assim por diante, pois fatalmente terá que arcar com drásticas consequências. Mas na sociedade humana, o indivíduo não tem sido livre para fazer o bem realmente. Ninguém é realmente livre para amar, ser honesto, ser bom, ser espontâneo, ser feliz, ter dinheiro, ter dignidade e vontade própria. Deve-se servir aos interesses das estruturas de poder que são escravizantes, mutilantes e invejosas. O ser humano tem medo de ser bom e, com isso, ser tapeado e explorado, o que ocorrerá fatalmente pela maneira como a sociedade é organizada. Ele tem que constantemente vigiar o outro para não ser prejudicado. Então vamos continuar ouvindo esse texto, depois vamos continuar nesse mesmo capítulo. Procure ser livre para ser bom, para fazer o bem, para ser justo, para ser amoroso, para ser sensato, para ser compreensivo, para ser conscientizado. Que assim seja. Nosso corpo, deixar a coluna verticalizada, soltar os ombros, relaxar todo o corpo, ligarmos-nos a Deus, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, pés separados. Solta os ombros, fecha os olhos. Agora vamos dar continuidade ao livro, que é muito bom, ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia Pacheco. Estamos vendo cada dia um capítulo. Vimos a inveja, vimos a inversão, projeção. Agora, a técnica dialética de interiorização. As pessoas falam de si através dos outros. Que cada um resiste em admitir em si mesmo, sairá filtrado através dos comentários que tece a respeito de terceiros. Isso é fácil de ser percebido através da técnica dialética de interiorização da trilogia analítica. Usamos o nome dialética, pois a técnica usada é o de diálogo, para se comparar dois elementos e chegar a uma conclusão. E o método também é o dialético kepiano. Ler o método dialético de Norberto Kepp, capítulo 8. O cliente, primeiro elemento, é comparado à pessoa de quem ele fala. Segundo elemento, para se chegar a uma conclusão, que é a interpretação. Por exemplo, a cliente CV estava muito preocupada com a conduta da irmã. Essa, recém-separada do marido, passara a apresentar uma conduta sem equilíbrio, deixando-se envolver por um rapaz bem mais jovem, golpista e desonesto, interessado que estava em se aproveitar do dinheiro que o marido dela lhe deixara. CV temia que em pouco tempo a irmã ver-se-ia sem dinheiro sozinha, agredida pelo novo namorado. Tentou pedir ajuda ao ex-cunhado, sugerindo que interferisse na situação. De acordo com seu relato, o ex-cunhado mostrou-se muito nervoso e sem condições e vontade de ajudar sua ex-mulher. CV apresentava-se muito ansiosa durante o relato, mostrando forte identificação com a irmã. Como procederia diante daquela situação? Como ajudar a irmã e salvá-la da situação tão delicada em que se colocara? Pedi-lhe que fizesse associações de ideias às pessoas de quem falava. E as respostas foram: associação com a irmã, doença, desonestidade, loucura. Associações com o cunhado, paranoico com a situação, não conseguia ter tranquilidade para compreender o problema e ajudar. Interpretação. CV via através dessa situação que ela própria não conseguia ver sua desonestidade, loucura, com tranquilidade suficiente para ajudar a si mesma. CV censura a consciência de sua doença
incapacitando-se de ver os problemas com objetividade para resolvê-los. Veja o leitor que a situação da irmã do novo namorado do ex-cunhado funcionava como um espelho do que se passava com Sevier mesma. Todas as vezes que tinha de se conscientizar seus problemas para resolvê-los, ficava muito nervosa e agitada. Negava o que via e usava de todos os mecanismos para rejeitar sua consciência, de tal forma que jamais conseguia resolvê-los. Que disse de seu ex-cunhado que ele não conseguia ver os problemas da ex-mulher sem envolvimento emocional e com objetividade para poder ajudá-la, era o que ela própria fazia consigo mesma. Note, leitor, que é necessário comparar uma situação externa ao que se passa no interior da pessoa. É de extrema importância a técnica dialética de interiorização, pois se o analista não trabalha com as associações de ideias dadas pelo cliente, ele corre o risco de projetar seus problemas no seu paciente. Outro perigo é de o cliente esconder os dados mais importantes sobre a sua doença, o que normalmente faz, mas através da técnica de espelho ou interiorização, esse risco fica controlado, pois de quem quer que o cliente fale, de alguma maneira, está falando de si mesmo. Veremos o próximo capítulo desse livro, chamado Liberdade. Muito bom esse livro. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo que a luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós, nos libertando, nos tornando cada vez mais iluminados, conscientes e abertos ao amor, à verdade, à justiça, à grandeza universal. ABC da trilogia analítica. Agora vamos à continuidade no capítulo A Espiritualidade e a Ciência Trilógica. Desde que o ser humano existe, também existe com ele a consciência da existência de um ser superior, criador do universo, de tudo que nele existe. Deus para todos seria a expressão máxima da beleza, da verdade e bondade. É interessante também observar que, ao lado dessa noção de Deus, o ser humano sempre mencionou a existência de seres espirituais responsáveis pela criação da dor, do sofrimento, aos quais chamam por vários nomes: demônios, espíritos malignos, diabo, Lúcifer. A intenção desses seres seria de destruir a felicidade do ser humano. Todas as tradições e escritos religiosos, ou mesmo a literatura, colecionados através dos séculos, mencionam essa luta entre os espíritos invejosos e a criação de Deus, que originalmente seria o reino da felicidade. A experiência clínica mostra que toda doença mental é acompanhada de um componente patológico de conotação espiritual muito forte. Ou seja, é muito comum os neuróticos, mais ainda os psicóticos, manifestarem queixas de que veem e ouvem demônios, que sofrem perseguição de espíritos malévolos que escutam vozes, etc. Muitos doentes são excessivamente fanáticos por questões religiosas, ainda os que paradoxalmente manifestam uma oposição total à crença de qualquer espiritualidade. São os ateus fanáticos. Fato é que a pessoa mais equilibrada é aquela que geralmente tem uma boa aceitação da religiosidade, uma preocupação ética em viver dentro das leis universais da beleza, da verdade e bondade.
e uma atitude de respeito e reverência diante do Criador. As pessoas, assim, admitem-se como seres criados por um ser mais perfeito e mais poderoso que elas próprias ou por um princípio geral da ordem do universo, e não se opõem ou resistem a essa ideia. Aqueles que apresentam um desvio no comportamento religioso, tanto no sentido de se fanatizarem, como no sentido de negarem a espiritualidade, são os mais doentes, quer organicamente, quer psicologicamente. Essas conclusões foram todas colhidas através da experimentação científica. Durante 35 anos, Kepp e seus assistentes pesquisaram a relação entre os problemas de espiritualidade e psicopatologia. Durante 35 anos, Kepp e seus assistentes pesquisaram a relação entre problemas de espiritualidade e psicopatologia em centenas de pacientes nos hospitais e clínicas de psicoterapia da CITA dos vários países em que trabalham, Europa, Brasil e Estados Unidos. A ciência não pode se restringir aos fatos observáveis somente pelos 5 sentidos. Muitos deles são óbvios e evidentes para todos, embora não possamos enquadrá-los na categoria de elementos materiais. As ondas que levam as imagens do rádio e TV não são visíveis a olho nu, no entanto, existem. Assim, não podemos permanecer cegos à realidade da dimensão espiritual. É preciso que se estudem criteriosamente as perfeições e enganos a esse respeito e eliminar o perigo dos desvios para esclarecer o que é a verdadeira e saudável espiritualidade. Assim, não podemos permanecer cegos à realidade da dimensão espiritual. É preciso que se estudem criteriosamente as superstições e enganos a esse respeito e eliminar o perigo dos desvios para esclarecer o que é a verdadeira e saudável espiritualidade, que deve ser também científica, experimental. É a esse estudo que a trilogia analítica também se dedica. Como é a relação entre Deus e os homens? Como essa relação ou os desvios nessa relação podem afetá-los? Como a espiritualidade deturpada está relacionada às doenças mentais, sociais e orgânicas, sendo que Kepp constatou existir uma estreita correlação entre os fenômenos científicos e os espirituais. Ele passou a considerar a teologia como um dos tripés da ciência completa, trilógica, juntamente com a filosofia e a ciência. Muitas das respostas a essas questões já estão descritas em alguns livros da trilogia analítica, tais como a glorificação, contemplação e ação e anais dos simpósios de demonologia. Então, é importante que estudemos, ler bem os livros do Dr. Norberto, outros livros, para nós nos desenvolvermos e perceber quais são os fenômenos espirituais autênticos e como que os espíritos bons, iluminados, se aproximam de nós. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo,
Vamos relaxar os ombros, verticalizar a coluna, suavizar as pernas, os braços e mãos. Fechar os olhos, vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia Pacheco. Já falamos da inversão, da inveja. Agora vamos falar da liberdade. É uma continuação do capítulo anterior, das palavras anteriores. De outro lado, o indivíduo tem muito medo de amar, e é no amor que ele é totalmente livre e se realiza em globalidade. A própria pessoa escraviza seus sentimentos, tornando-se tensa e infeliz. A cliente SL sonhou que estava sendo acariciada por um amigo e sentia muito prazer com aquilo. Sonhou em seguida que via vários homens nus jogando voleibol. A análise associou tanto o amigo como os homens à liberdade, à paz, e ao mesmo tempo à demonice. Notem os homens, os senhores, que SL vê na liberdade e na paz um erro, algo até do demônio. Criada por mãe muito religiosa, ela própria acabou por desenvolver uma mentalidade fanática e censuradora. Os homens nus jogando voleibol representam a liberdade que ela sente quando se despe de sua máscara, e não com a nudez em si. Provavelmente, devido à educação religiosa que teve, associou o afeto ao sexo, e como o sexo é severamente censurado pelos religiosos como o pior pecado da humanidade, ela passou também a associar afeto a um erro, aprisionando em consequência os seus sentimentos de amor e carinho. Ela não tinha problemas com o sexo, por ser algo externo e mecânico, o que praticava livremente, mas o afeto, que é profundo e verdadeiro, reprimia como algo negativo e perigoso. Os sentimentos mais bonitos o ser humano costuma esconder, ao passo que deixa livres a raiva, a inveja, os ciúmes, a avareza, a ambição, etc. Nós não somos livres para odiar e invejar, ter ciúmes, a tapear o próximo ou agredi-lo, sob pena de estarmos prejudicando a nossa própria essência e estragando a nossa existência, que é uma só e muito curta, por sinal. As doenças psíquicas e físicas, os males sociais e econômicos são resultados dessa inversão, a de darmos liberdade ao mal e de aprisionarmos o bem a nós mesmos. A sociedade humana, como está organizada, escraviza todos. É claramente contra a liberdade de sentimentos, pensamentos e ações. Os indivíduos que tiveram o poder de organizar as leis sociais fizeram-nas contra os seres humanos e a favor dos interesses dos grupos que detêm os poderes. Existe uma complexa organização de controle composta da família, escola, igreja e sociedade para cercear a liberdade dos indivíduos. Se o controle fosse exercido no sentido de impedir realmente a manifestação do mal, então seria até benéfico. Mas, pelo contrário, sob uma máscara de bondade, as leis e normas sociais foram estabelecidas, na sua grande maioria, para escravizar os indivíduos, deixar livre o direito de exploração, de manipulação, de corrupção aos grupos que controlam a nação. Infelizmente, podemos dizer que até hoje Deus criou o ser humano para a liberdade, para a vivenciação do bem, da beleza, da verdade, da sua criação, igualmente para todos, mas desde o nascimento, ser humano algum é livre. Já nascemos com os caminhos cerceados e trancados por mentes sociopatas e socióticas. Sociótico é um termo criado por Kepp para designar o psicótico social. Assim sendo, esse capítulo muito interessante, muito bom, para que nós saibamos que a liberdade é o afeto, é o bem, a beleza e a verdade, que devemos seguir isso. Isso vai nos libertar. Que assim seja. Relaxar nosso corpo, deixar a coluna ereta
Vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia Pacheco. Concentre-se. Vamos ler agora a liberdade. Parece impossível que aquilo que o homem mais deseja, que é a liberdade, é o que ele menos tem. As razões da nossa escravidão são externas e internas. As externas são, obviamente, as estruturas sociais, econômicas e políticas, que, controladas por indivíduos mais ávidos pelo poder, criaram um sistema de vida inumanamente restrito. E também existem as causas internas ou as psicológicas, que, devido à inversão psíquica e influenciados pela estrutura social aprisionante, os seres humanos veem na liberdade um perigo e muitas vezes um erro até. De fato, nós só somos livres para realizar o bem, o belo e o verdadeiro, ou seja, tudo que é real, no verdadeiro sentido da palavra. Não somos livres para praticar o mal, para omitirmos, negarmos ou deturparmos o bem. Por exemplo, ninguém é livre para roubar, matar, agredir, consumir drogas, viver na preguiça, explorar o próximo, sentir raiva, ter más intenções e assim por diante, pois fatalmente terá que arcar com drásticas consequências. Mas na sociedade humana, o indivíduo não tem sido livre para fazer o bem realmente. Ninguém é realmente livre para amar, ser honesto, ser bom, ser espontâneo, ser feliz, ter dinheiro, ter dignidade e vontade própria. Deve-se servir aos interesses das estruturas de poder que são escravizantes, mutilantes e invejosas. O ser humano tem medo de ser bom e, com isso, ser tapeado e explorado, o que ocorrerá fatalmente pela maneira como a sociedade é organizada. Ele tem que constantemente vigiar o outro para não ser prejudicado. Então vamos continuar ouvindo esse texto, depois vamos continuar nesse mesmo capítulo. Procure ser livre para ser bom, para fazer o bem, para ser justo, para ser amoroso, para ser sensato, para ser compreensivo, para ser conscientizado. Que assim seja. Nosso corpo, deixar a coluna verticalizada, soltar os ombros, relaxar todo o corpo, ligarmos-nos a Deus, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, pés separados. Solta os ombros, fecha os olhos. Agora vamos dar continuidade ao livro, que é muito bom, ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia Pacheco. Estamos vendo cada dia um capítulo. Vimos a inveja, vimos a inversão, projeção. Agora, a técnica dialética de interiorização. As pessoas falam de si através dos outros, que cada um resiste em admitir em si mesmo, sairá filtrado através dos comentários que tece a respeito de terceiros. Isso é fácil de ser percebido através da técnica dialética de interiorização da trilogia analítica. Usamos o nome dialética, pois a técnica usada é o de diálogo, para se comparar dois elementos e chegar a uma conclusão. E o método também é o dialético kepiano. Ler o método dialético de Norberto Kepp, capítulo 8.
O cliente, primeiro elemento, é comparado à pessoa de quem ele fala. Segundo elemento, para se chegar a uma conclusão, que é a interpretação. Por exemplo, a cliente CV estava muito preocupada com a conduta da irmã. Essa, recém-separada do marido, passara a apresentar uma conduta sem equilíbrio, deixando-se envolver por um rapaz bem mais jovem, golpista e desonesto, interessado que estava em se aproveitar do dinheiro que o marido dela lhe deixara. CV temia que em pouco tempo a irmã ver-se-ia sem dinheiro sozinha, agredida pelo novo namorado. Tentou pedir ajuda ao ex-cunhado, sugerindo que interferisse na situação. De acordo com seu relato, o ex-cunhado mostrou-se muito nervoso e sem condições e vontade de ajudar sua ex-mulher. CV apresentava-se muito ansiosa durante o relato, mostrando forte identificação com a irmã. Como procederia diante daquela situação? Como ajudar a irmã e salvá-la da situação tão delicada em que se colocara? Pedi-lhe que fizesse associações de ideias às pessoas de quem falava. E as respostas foram: associação com a irmã, doença, desonestidade, loucura. Associações com o cunhado, paranoico com a situação, não conseguia ter tranquilidade para compreender o problema e ajudar. Interpretação. CV via através dessa situação que ela própria não conseguia ver sua desonestidade e loucura com tranquilidade suficiente para ajudar a si mesma. CV censura a consciência de sua doença, incapacitando-se de ver os problemas com objetividade para resolvê-los. Veja o leitor que a situação da irmã do novo namorado do ex-cunhado funcionava como um espelho do que se passava com CV mesma. Todas as vezes que tinha de se conscientizar seus problemas para resolvê-los, ficava muito nervosa e agitada. Negava o que via, usava de todos os mecanismos para rejeitar sua consciência, de tal forma que jamais conseguia resolvê-los. Que disse de seu ex-cunhado que ele não conseguia ver os problemas da ex-mulher sem envolvimento emocional e com objetividade para poder ajudá-la, era o que ela própria fazia consigo mesma. Note, o leitor, que é necessário comparar uma situação externa ao que se passa no interior da pessoa. É de extrema importância a técnica dialética de interiorização, pois se o analista não trabalha com as associações de ideias dadas pelo cliente, ele corre o risco de projetar seus problemas no seu paciente. Outro perigo é de o cliente esconder os dados mais importantes sobre a sua doença, o que normalmente faz, mas através da técnica de espelho ou interiorização, esse risco fica controlado, pois de quem quer que o cliente fale, de alguma maneira, está falando de si mesmo. Veremos o próximo capítulo desse livro, chamado Liberdade. Muito bom esse livro. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo nos... Que a luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós, nos libertando, nos tornando cada vez mais iluminados, conscientes e abertos ao amor, à verdade, à justiça, à grandeza universal. ABC da trilogia analítica. Agora vamos à continuidade no capítulo A Espiritualidade e a Ciência Trilógica. Desde que o ser humano existe, também existe com ele a consciência da existência de um ser superior, criador do universo, de tudo que nele existe. Deus para todos seria a expressão máxima da beleza, da verdade e bondade. É interessante também observar que, ao lado dessa noção de Deus, o ser humano sempre mencionou
a existência de seres espirituais responsáveis pela criação da dor, do sofrimento, aos quais chamam por vários nomes: demônios, espíritos malignos, diabo, Lúcifer. A intenção desses seres seria de destruir a felicidade do ser humano. Todas as tradições e escritos religiosos, ou mesmo a literatura, colecionados através dos séculos, mencionam essa luta entre os espíritos invejosos e a criação de Deus, que originalmente seria o reino da felicidade. A experiência clínica mostra que toda doença mental é acompanhada de um componente patológico de conotação espiritual muito forte. Ou seja, é muito comum os neuróticos, mais ainda os psicóticos, manifestarem queixas de que veem e ouvem demônios, que sofrem perseguição de espíritos malévolos que escutam vozes, etc. Muitos doentes são excessivamente fanáticos por questões religiosas, ainda os que paradoxalmente manifestam uma oposição total à crença de qualquer espiritualidade são os ateus fanáticos. Fato é que a pessoa mais equilibrada é aquela que geralmente tem uma boa aceitação da religiosidade, uma preocupação ética em viver dentro das leis universais da beleza, da verdade e bondade, e uma atitude de respeito e reverência diante do Criador. As pessoas, assim, admitem-se como seres criados por um ser mais perfeito e mais poderoso que elas próprias ou por um princípio geral da ordem do universo e não se opõem ou resistem a essa ideia. Aqueles que apresentam um desvio no comportamento religioso, tanto no sentido de se fanatizarem, como no sentido de negarem a espiritualidade, são os mais doentes, quer organicamente, quer psicologicamente. Essas conclusões foram todas colhidas através da experimentação científica. Durante 35 anos, Kepp e seus assistentes pesquisaram a relação entre os problemas de espiritualidade e psicopatologia. Durante 35 anos, Kepp e seus assistentes pesquisaram a relação entre problemas de espiritualidade e psicopatologia em centenas de pacientes nos hospitais e clínicas de psicoterapia da CITA dos vários países em que trabalham, Europa, Brasil e Estados Unidos. A ciência não pode se restringir aos fatos observáveis somente pelos 5 sentidos. Muitos deles são óbvios e evidentes para todos, embora não possamos enquadrá-los na categoria de elementos materiais. As ondas que levam as imagens do rádio e TV não são visíveis a olho nu, no entanto, existem. Assim, não podemos permanecer cegos à realidade da dimensão espiritual. É preciso que se estudem criteriosamente as perfeições e enganos a esse respeito e eliminar o perigo dos desvios para esclarecer o que é a verdadeira e saudável espiritualidade. Assim, não podemos permanecer cegos à realidade da dimensão espiritual. É preciso que se estudem criteriosamente as superstições e enganos a esse respeito e eliminar o perigo dos desvios para esclarecer o que é a verdadeira e saudável
espiritualidade, que deve ser também científica, experimental. É a esse estudo que a trilogia analítica também se dedica. Como é a relação entre Deus e os homens, como essa relação ou os desvios nessa relação podem afetá-los, como a espiritualidade deturpada está relacionada às doenças mentais, sociais e orgânicas, sendo que Kepler constatou existir uma estreita correlação entre os fenômenos científicos e os espirituais. Ele passou a considerar a teologia como um dos tripés da ciência completa, trilógica, juntamente com a filosofia e a ciência. Muitas das respostas a essas questões já estão descritas em alguns livros da trilogia analítica, tais como a glorificação, contemplação e ação e análise dos simpósios de demonologia. Então, é importante que estudemos, ler bem os livros do Dr. Norberto, outros livros, para nós nos desenvolvermos e perceber quais são os fenômenos espirituais autênticos e como que os espíritos bons, iluminados, se aproximam de nós. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar os ombros, verticalizar a coluna, suavizar as pernas, os braços e mãos. Fechar os olhos, vamos dar continuidade ao livro ABC da trilogia analítica, escrito pela doutora Cláudia Pacheco. Já falamos da inversão, da inveja. Agora vamos falar da liberdade. É uma continuação do capítulo anterior, das palavras anteriores. De outro lado, o indivíduo tem muito medo de amar, e é no amor que ele é totalmente livre e se realiza em globalidade. A própria pessoa escraviza seus sentimentos, tornando-se tensa e infeliz. A cliente SL sonhou que estava sendo acariciada por um amigo e sentia muito prazer com aquilo. Sonhou em seguida que via vários homens nus jogando voleibol. A análise associou tanto o amigo como os homens à liberdade, à paz, e ao mesmo tempo à demonice. Notem os homens, os senhores, que SL vê na liberdade e na paz um erro, algo até do demônio. Criada por mãe muito religiosa, ela própria acabou por desenvolver uma mentalidade fanática e censuradora. Os homens nus jogando voleibol representam a liberdade que ela sente quando se despe de sua máscara, e não com a nudez em si. Provavelmente, devido à educação religiosa que teve, associou o afeto ao sexo, e como o sexo é severamente censurado pelos religiosos como o pior pecado da humanidade, ela passou também a associar afeto a um erro, aprisionando em consequência os seus sentimentos de amor e carinho. Ela não tinha problemas com o sexo, por ser algo externo e mecânico, o que praticava livremente, mas o afeto, que é profundo e verdadeiro, reprimia como algo negativo e perigoso. Os sentimentos mais bonitos o ser humano costuma esconder, ao passo que deixa livres a raiva, a inveja, os ciúmes, a avareza, a ambição, etc. Nós não somos livres para odiar, invejar, ter ciúmes, tapear o próximo ao agredi-lo, sob pena de estarmos prejudicando a nossa própria essência e estragando a nossa existência, que é uma só e muito curta, por sinal. As doenças psíquicas e físicas, os males sociais e econômicos, são resultados dessa inversão, a de darmos liberdade ao mal e de aprisionarmos o bem a nós mesmos. A sociedade humana, como está organizada, escraviza todos.
é claramente contra a liberdade de sentimentos, pensamentos e ações. Os indivíduos que tiveram o poder de organizar as leis sociais fizeram-nas contra os seres humanos e a favor dos interesses dos grupos que detêm os poderes. Existe uma complexa organização de controle composta da família, escola, igreja e sociedade para cercear a liberdade dos indivíduos. Se o controle fosse exercido no sentido de impedir realmente a manifestação do mal, então seria até benéfico. Mas, pelo contrário, sob uma máscara de bondade, as leis e normas sociais foram estabelecidas, na sua grande maioria, para escravizar os indivíduos, deixar livre o direito de exploração, de manipulação, de corrupção aos grupos que controlam a nação. Infelizmente, podemos dizer que até hoje Deus criou o ser humano para a liberdade, para a vivenciação do bem, da beleza, da verdade, da sua criação, igualmente para todos, mas desde o nascimento, ser humano algum é livre. Já nascemos com os caminhos cerceados e trancados por mentes sociopatas e socióticas. Sociótico é um termo criado por Kepp para designar o psicótico social. Assim sendo, esse capítulo muito interessante, muito bom, para que nós saibamos que a liberdade é o afeto, é o bem, a beleza e a verdade, que devemos seguir isso. Isso vai nos libertar. Que assim seja. Relaxar nosso corpo, deixar a coluna ereta. Vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia Pacheco. Concentre-se. Vamos ler agora a liberdade. Parece impossível que aquilo que o homem mais deseja, que é a liberdade, é o que ele menos tem. As razões da nossa escravidão são externas e internas. As externas são, obviamente, as estruturas sociais, econômicas e políticas, que, controladas por indivíduos mais ávidos pelo poder, criaram um sistema de vida inumanamente restrito. E também existem as causas internas ou as psicológicas, que, devido à inversão psíquica e influenciados pela estrutura social aprisionante, os seres humanos veem na liberdade um perigo e muitas vezes um erro até. De fato, nós só somos livres para realizar o bem, o belo e o verdadeiro, ou seja, tudo que é real, no verdadeiro sentido da palavra. Não somos livres para praticar o mal, para omitirmos, negarmos ou deturparmos o bem. Por exemplo, ninguém é livre para roubar, matar, agredir, consumir drogas, viver na preguiça, explorar o próximo, sentir raiva, ter más intenções e assim por diante, pois fatalmente terá que arcar com drásticas consequências. Mas na sociedade humana, o indivíduo não tem sido livre para fazer o bem realmente. Ninguém é realmente livre para amar, ser honesto, ser bom, ser espontâneo, ser feliz, ter dinheiro, ter dignidade e vontade própria. Deve-se servir aos interesses das estruturas de poder que são escravizantes, mutilantes e invejosas. O ser humano tem medo de ser bom e, com isso, ser tapeado e explorado, o que ocorrerá fatalmente pela maneira como a sociedade é organizada. Ele tem que constantemente vigiar o outro para não ser prejudicado. Então,
Vamos continuar ouvindo esse texto, depois vamos continuar nesse mesmo capítulo. Procure ser livre para ser bom, para fazer o bem, para ser justo, para ser amoroso, para ser sensato, para ser compreensivo, para ser conscientizado. Que assim seja. Nosso corpo, deixar a coluna verticalizada, soltar os ombros, relaxar todo o corpo, ligarmos-nos a Deus, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, pés separados. Solta os ombros, fecha os olhos. Agora vamos dar continuidade ao livro, que é muito bom, ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia Pacheco. Estamos vendo cada dia um capítulo. Vimos a inveja, vimos a inversão, projeção. Agora, a técnica dialética de interiorização. As pessoas falam de si através dos outros, que cada um resiste em admitir em si mesmo, sairá filtrado através dos comentários que tece a respeito de terceiros. Isso é fácil de ser percebido através da técnica dialética de interiorização da trilogia analítica. Usamos o nome dialética